Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Todos já encontraram? Eu vou estar dando início aqui à leitura, para podermos aproveitar o tempo. E a palavra de Deus, ela diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Podem sentar. Esse capítulo, dizendo, de Lucas aqui 15, o capítulo completo, ele vai tratar muito dentro desse tema, sobre arrependimento, sobre conversão, sobre salvação. Os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, eles observavam Jesus e viam que Jesus estava com os publicanos, com os pecadores. Quem eram os publicanos? Os publicanos, eles cobravam impostos. Eles eram funcionários romanos. E os publicanos, eles eram de Israel. Então, para o povo de Israel, todo publicano era um traidor. Porque ele se une a Roma como funcionário para poder cobrar as dívidas, para poder cobrar os impostos. Impostos, inclusive, que não era nada justo. Roma invade, tem domínio sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. E aí tem os publicanos. Eram pessoas do meio do povo de Deus que se tornavam funcionários romanos. Por isso que as pessoas não tinham prazer em um publicano. É por isso que conhecemos também a história de Zaqueu. Por isso que o povo se incomoda quando vê que Jesus ia entrar na casa dele, porque ele era um publicano, aliás, chefe dos publicanos. E fala que ele ia com os publicanos e com os pecadores. E os escribas dos fariseus não aceitavam isso, não entendiam. E eles pensavam: como pode ele, se ele é um homem santo, estar ali com publicanos, estar ali com pecadores, estar ali com pessoas que vivem uma vida errada? Eles não entenderam que a graça, o que a misericórdia de Deus, apesar de terem conhecimento, apesar de conhecerem a lei, eles conheciam a lei, na época, todo o Antigo Testamento, eles não conseguiam identificar a graça de Deus. A graça de Cristo Jesus não é para permanecermos no pecado, obviamente, mas a graça dele é para nos resgatar do domínio do pecado. Ele nos resgata do pecado, ele nos limpa e nos purifica através do seu sangue. Jesus, ele é misericordioso, mas quando ele vem até nós com a sua graça, não é para continuarmos iguais, é para sermos resgatados. Então, quando falo com ele sobre isso, ele fala, Jesus começa uma parábola e ele diz, como lemos aqui no versículo 4, que homem entre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Então Jesus diz: se algum de vocês perder uma ovelha que seja, vocês vão deixar 99, vão buscar essa ovelha até encontrá-la, para se unir com as 99, e vão se alegrar quando encontrarem essa ovelha. Quando Jesus conta essa parábola, aí ele deixa a lição, no versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Era Jesus dizendo: para mim não basta apenas aqueles que já estão salvos. Eu quero outros, eu quero mais, eu quero resgatar mais vidas. A obra de Jesus é uma obra de resgate, é uma obra de salvação. Por isso que ele veio para morrer na cruz, como resgate. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Nós temos paz com Deus através dele, através do sangue dele, através do sacrifício dele. No sacrifício dele, na sua morte, nós temos paz com Deus. E na sua ressurreição, temos a esperança de que assim como ele subiu, ele vai descer e vai buscar a igreja dele. Aleluia, vai buscar todos aqueles que creram nele e que se arrependeram verdadeiramente. Então é isso que Jesus quer apresentar. Para ele, toda ovelha importa. Ela pode ter se perdido, ela pode ter se envolvido com o mundo, ela pode ter ido embora, mas cada ovelha para Jesus importa. Repetido, ele não vai até a ovelha, como Jesus ia até os pecadores, para pecar com eles, mas para resgatá-los, limpá-los, purificá-los e arrancá-los de onde estão. Essa é a graça de Deus. Aleluia. A graça, ela não me deixa igual. A graça, ela me transforma e me resgata, ainda que eu esteja na lama, ainda que eu esteja no fundo do poço, ainda que eu seja uma ovelha perdida, a graça vem e me resgata. É por isso que temos que dar graças a Deus, que para chegar ao reino dos céus, não é pela força pessoal. Se tentássemos chegar ao reino dos céus pela força pessoal, nós cairíamos, porque a nossa carne, ela detesta as coisas de Deus. A ponto que Gálatas fala que nós temos uma briga da carne contra o Espírito. Gálatas, no seu capítulo 5, trata que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Os dois não querem fazer a vontade um do outro. Então, se fosse para chegar ao céu pela força pessoal, todos nós cairíamos. Porque a nossa carne não quer, não ama, não deseja, detesta as coisas de Deus. Por isso que vivendo na carne, nós estamos mortos espiritualmente. Mas graças a Deus, por isso vem o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e se manifesta em nós como Consolador para nos fortalecer e nos conduzir durante a caminhada. Aleluia, glória Jesus a Deus. continua no versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, que eram moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus lhe fala que essa alegria dos amigos com vizinhos, amigas agora reunidas, fala que a mulher ela perde uma dracma, perde uma moeda, e ela procura até encontrá-la, e quando ela encontra, ela se alegra. E Jesus fala da mesma forma, os anjos do céu se alegram quando um pecador se arrepende. Porque o arrependimento de pecados, ele tem um valor muito mais do que um valor moral para você ser uma pessoa boazinha. O arrependimento de pecados, ele tem um valor eterno. Porque pelas nossas obras de justiça, não conseguimos alcançar Deus. Agora, quando o sangue de Jesus passa sobre nós, somos justificados pela fé. Aleluia. Nós somos justificados por causa do sangue de Cristo. Pelas nossas obras, não conseguimos chegar até Deus, porque nossas obras são insuficientes diante do pecado. Mas quando o sangue de Cristo vem, nos tornamos justificados. Por quê? Por Ele mesmo. Justificados pela fé. Então Jesus está apresentando aqui que a alegria no céu, que a alegria quando um pecador, ele se arrepende. Porque aquele que se arrepende está gerando valor para a vida eterna, para a salvação da alma. As bênçãos que recebemos aqui, elas têm começo, meio e fim. E quando morrermos, elas vão acabar. Mas depois daqui, há uma eternidade pela frente. Há uma eternidade para a vida eterna, como também há uma eternidade para a morte eterna. E é por isso que temos que pensar em qual caminho nós temos seguido. Nós lembramos, por exemplo, de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, quando fala sobre a ceia, chega um momento que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como neste poema deste cálice, Paulo orienta a fazermos um autoexame. Temos que nos examinar para sabermos qual o caminho que temos seguido. Se estamos seguindo o caminho da justiça, no caminho da palavra, no caminho do arrependimento, então vamos prosseguir. Agora, se estivermos seguindo o caminho da injustiça, o caminho do pecado, o caminho do endurecimento de coração, a palavra que é apresentada hoje é para resgatar a ovelha perdida, caso você seja uma ovelha perdida.
Porque é isso que Jesus quer. Ele quer resgatar, Ele quer salvar. Não adianta você ter uma bênção e você não ser salvo. Não adianta você receber uma vitória e continuar longe de Deus. Deus ele quer salvar a sua alma. Deus ele quer resgatar você. Ainda que você esteja perdido, ainda que você esteja longe dele, Ele vai até você. Como quando fala do pastor que busca a ovelha que se perdeu. Porque isso é o amor dele por nós, para nos resgatar. E o versículo 11 vai falar de uma parábola que nós conhecemos muito. Diz assim, ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Jesus ele continua apresentando essa ideia do resgate dos pecadores, dos que estão fora da presença. Aí ele ensina uma nova parábola. E ele diz que havia um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo diz, pai, dá-me a parte da fazenda. Mas tem uma tradução da Bíblia que explica melhor. Dá-me a parte da herança que me pertence. E herança é algo que o pai entrega, aliás, que entrega ao filho, depois que o pai morre. O natural é isso. Mas não, ele já queria a herança antes. Ele queria se distanciar do pai. Ele não matou o pai literalmente. O seu pai não morreu literalmente, mas no coração ele estava matando o seu pai. Ele já queria sua herança, sem o pai estar morto. E o que ele faz depois? Ele junta tudo e vai embora, para ficar o mais longe possível do pai. Tanto que fala, ele partiu para uma terra longínqua, ele partiu para uma terra distante, ele queria ficar longe do pai, ele queria ficar afastado do pai. Como muitos de nós já erramos, querendo ficar longe de Deus, querendo fugir da presença de Deus, para nós aproveitarmos o mundo com os nossos prazeres, com as nossas vontades, com a nossa carne, e queremos fugir da presença dele. Porque achamos que longe dele é um caminho muito melhor. Quantas vezes nós deixamos tanta coisa preencher o nosso coração, a nossa mente, quantas informações a respeito do mundo aí fora, e quando percebemos, já não queremos mais andar com o Pai, porque o mundo ele tem brilhado para nós. O mundo ele começou a chamar a nossa atenção ao ponto de que encheu o nosso coração e queremos ir embora da presença de Deus. Enquanto que tem errado, porque estão se enchendo de informações contrárias à palavra, uma hora ou outra isso vai dar errado e ela vai querer se distanciar. Quantos que estão caídos, exatamente porque não têm se enchido da palavra de Deus, do conhecimento de Deus. Enquanto menos eu me encho do conhecimento de Deus, mais eu vou me encher do conhecimento que está aí fora. Quanto menos eu me encho da palavra de Deus, mais eu vou me encher da palavra do diabo. O diabo ele não se apresenta literalmente como o diabo, mas ele usa pessoas, ele usa o sistema desse mundo, a ponto que ele fala que é o príncipe, Jesus falando sobre ele, que ele é o príncipe deste século. Ele é o príncipe, então ele tem governo, ele tem influência. Então, quanto menos eu me encho da palavra de Deus, quanto menos eu busco a Deus, mais eu vou me encher das coisas desse mundo e mais eu vou esfriar a fé ao ponto de não querer mais estar junto com o Pai. Buscar a Deus, vida de oração, vida de leitura bíblica, tudo isso não são coisas opcionais para nós, são obrigatórias. Se não tivermos essas coisas, não conseguiremos ter prazer e amor pelo Pai. Não conseguiremos ter prazer na lei do Senhor, como fala, por exemplo, no Salmo, no capítulo 1, que fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E antes disso fala que o servo de Deus, ele não se ajunta na roda dos escarnecedores. Então, nesse Salmo, está ligando uma coisa com a outra. Para que eu não fique junto com a roda dos escarnecedores e não tenha prazer no escárnio, eu tenho que encontrar prazer na lei do Senhor. Mas se eu não busco a lei do Senhor, eu não terei prazer nele. Consequentemente, não tenho prazer na palavra, eu não tenho prazer no Deus, que é o dono da palavra. E o nosso coração ele vai se esfriando, não é imediatamente, mas aos poucos. Ele vai se esfriando, gradativamente ele se esfria, até chegar a um ponto que queremos fazer com esse filho. Eu vou embora. Me dá a parte que me pertence. E vai para uma terra longínqua.
vai para uma terra distante, quer ficar o mais afastado possível, que hoje em dia não quer ficar o mais afastado possível da igreja, quer ficar o mais afastado possível da Bíblia, quer ficar o mais afastado possível de cristãos, porque o seu coração se esfriou a respeito do Pai. A continuação diz aqui, aliás, vou ler o 13 novamente. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, ele foi esbanjar das coisas desse mundo. Ele foi experimentar todos os prazeres que o mundo tinha para oferecer. Porque ele pensou, os prazeres que há no mundo são superiores ao prazer que eu tenho no meu Pai. Por isso que temos que vigiar com relação ao esfriamento espiritual. Porque o esfriamento espiritual é isso. Eu perco o prazer em Deus e tenho cada vez mais prazer no mundo. A ponto de olhar e dizer, o prazer no mundo é superior ao prazer de estar com o meu Pai. Ao prazer de estar com Deus. E ele faz isso, vivendo dissolutamente, vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida de acordo com a sua vontade, da maneira que ele queria. E realmente, por um tempo, parece tudo muito bom. Porque quem não vive pela palavra, não tem que ficar ligado às regras da palavra. Porque quem vive pela palavra de Deus, tem que cumprir a palavra. Mas quem não vive pelas regras da palavra, vive do jeito que quiser, faz aquilo que quiser. E isso parece libertador. Mas o pecado, ele é assim. O pecado, ele parece ser libertador, mas ele é uma prisão. A ponto, quando Paulo fala sobre o domínio do pecado, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Falando sobre o pecado, falando sobre que, mesmo ele até tendo se convertido, o pecado ainda perseguia, porque o pecado ele quer nos aprisionar. Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele acabava cometendo. Ou seja, o pecado, na verdade, ele é uma prisão. E sem Jesus, eu não consigo sair dele. Sem Cristo, eu não consigo sair do domínio do pecado e da morte. E não adianta o quão possível, ou seja, se eu não passar pelo sangue de Jesus, eu não serei justificado. Porque a minha justiça não é o suficiente para ser salvo. Eu tenho que ser justificado pela fé. É o único jeito. Voltando aqui para o texto. Esse jovem ele se afasta. Esse jovem fica longe do Pai, para viver a vida do jeito dele, da maneira que ele queria. Mas aqui no versículo 14 vai falar assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí Jesus fala que chega uma fome naquela terra, aquele jovem não tem mais nada, ele fica miserável a ponto de ir apacentar porcos. E para o judeu isso era terrível, porque o porco era um animal imundo. Na época da lei, houve animais que foram estabelecidos na época da lei, na época do Antigo Testamento, para serem imundos. O porco era um deles. Então, para o judeu trabalhar com porcos era uma afronta para ele, era algo ruim para ele, porque o porco era considerado um animal imundo. E fala que ele chegou a ter tanta fome quando ele foi trabalhar naquele local, tanta fome, que ele desejava, pelo que afirma que ele comeu. A Bíblia diz que ele desejava, ou seja, ele não chegou a comer, mas ele desejava comer as bolotas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Isso é a consequência do pecado. O diabo primeiro ele te engana, depois ele te aprisiona, ele te destrói. O diabo, ele quer destruir a nossa vida. E quando eu digo destruir aqui, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ficar pobre, que a pessoa vai ficar miserável, como nessa história. Tem muita gente que é rica, mas está aprisionada pelo pecado. Tem muita gente que tem influência, mas é influenciada por Satanás. Ele tem influência, mas ao mesmo tempo, ele que é o influenciado pelo diabo. Guiado pelo diabo, dirigido pelo diabo. É isso que o diabo quer. O diabo ele quer nos aprisionar. E como ele aprisiona? Nos convencendo a seguir o caminho do pecado. Melhor dizendo, eu não vou dizer que o diabo ele nos faz pecar, porque o pecado já está em nossa carne, mas ele incentiva. Ele está ali constantemente incentivando.
Porque para o cristão é tentação. O diabo ele tenta tirar a pessoa. Mas para quem não é cristão, é só um empurrãozinho. Porque quem não é cristão, não é tentado. Ser tentado, o diabo ele querer te seduzir para te afastar do caminho de Deus. Quem está no mundo não segue o caminho de Deus. Então não é tentado, é dirigido pelo pecado, é dirigido pela carne. E o diabo está ali para querer que a pessoa continue sendo dirigida, guiada pela carne. Olha a situação desse rapaz agora. Ele estava agora miserável, caído, querendo comer a bolota dos porcos. Quantos que se afastaram? Quantos que se desviaram? E hoje pensou assim: na casa de meu pai era melhor. Na casa de meu pai eu tinha uma alegria superior do que o prazer que eu tenho na prostituição. Na casa de meu pai eu tinha uma alegria muito melhor do que agora que eu estou afastado. Eu faço o que eu quero, não tenho que me moldar a regras de igreja ou alguma autoridade, mas eu não tenho a mesma alegria quando eu estava na casa do meu pai. Eu faço agora o que eu quero, mas não é a mesma coisa do que a alegria que eu tinha com meu pai. Porque não há lugar melhor do que na presença de Deus. Não há lugar mais maravilhoso que possamos estar do que na casa dele, do que buscando a ele, do que esse jeito da presença dele. Nada que há nesse mundo pode preencher o vazio em nós, que só o Espírito Santo tem capacidade de preencher. Mas ninguém pode preencher isso. E ele diz aqui no versículo 17: e caindo em si, ou seja, ele para pensar: o que eu fiz da minha vida? Caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai, talvez na sua Bíblia esteja aparecendo como jornaleiros, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-me-ei: Pai, peguei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Isso é um ponto muito importante. Eu estou caído, eu estou prostrado, eu me rendi ao pecado, eu fui dominado pelo pecado, eu me afastei do Pai, eu estou caído, dominado pelo diabo. Agora não tem mais chance para mim. Mas não é assim que Jesus termina. Jesus mostra que o filho, quando cai em si, quando ele se arrepende, ele fala: quer saber? Eu voltarei para meu Pai. É Jesus dizendo: ainda que você tenha caído, ainda que você esteja prostrado, ainda que você tenha se envolvido em coisas terríveis com o pecado, a graça dele ainda vai te alcançar. Se você cai em si, se você se arrepende, se você reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua queda, então tome a atitude: eu vou voltar. Porque Jesus ele espera de braços abertos. E se a graça não quer que eu fique no pecado, mas se eu vier ainda sujo, caído, abatido, prostrado, a graça vai vir, vai me limpar, vai me purificar, e vai me levantar, me tornar filho dele outra vez. Glória a Deus. É isso que a graça ela faz conosco. Ele estava caído, mas ele fala: eu vou voltar. Eu vou retornar para meu pai de onde saí. Ainda que ficou um servo dele, eu vou voltar. E é interessante que ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, no arrependimento há uma atitude: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ou, se a pessoa ainda não é convertida, eu vou assumir essa aliança com Deus. No arrependimento há atitude, muito mais do que o sentimento. Há atitude no arrependimento. Você pode não sentir nada, mas se você toma a atitude, já é o arrependimento. Você não precisa, não depende de um sentimento para se arrepender. A partir do momento que o Espírito Santo ele te mostra o pecado, a justiça, o juízo, na atitude levantar-me-ei e irei ter com meu pai, tendo sentimento ou não, já é arrependimento. Alguns pensam assim: não, quando eu sentir vontade, eu vou me batizar nas águas. Quando eu sentir vontade, eu vou para a presença de Deus. Você não depende daquilo que você sente. Claro, pode acontecer em certos casos que a pessoa teve uma emoção, teve um sentimento quando se arrependeu, mas independente disso, o que importa é a atitude. Levantarei e irei ter com meu pai. A atitude é o que importa. E no versículo 20 fala assim: aliás, antes do 19 que ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Outro princípio importante da graça: nenhum de nós somos dignos de sermos filhos de Deus. Nenhum de nós merece sermos salvos. Nenhum de nós merecemos sermos resgatados. Nenhum de nós merecemos. E ele reconheceu: eu não sou digno. Nenhum de nós somos dignos.
É por isso que a graça de Deus, sem merecermos, sem sermos dignos, sem termos feito algo que nos tornasse dignos para alcançar a salvação, Ele veio com o Filho dele para morrer em nosso lugar. Não porque éramos dignos, mas sim exatamente por não sermos dignos. Porque se fôssemos dignos, se fôssemos merecedores, Jesus não teria vindo. O sacrifício dele seria desnecessário. Mas como não somos dignos, como não somos merecedores, ele teve que vir. Como um sacrifício perfeito. De modo que agora todos que creem nele não vão perecer, mas terão a vida eterna. Temos que reconhecer isso. Realmente, não somos dignos. É por isso que a graça, é por isso que a misericórdia, é por isso que o amor dele por nós, por cada um de nós, para nos resgatar. E a continuação diz aqui, no versículo 20: E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, um sentimento profundo, de amor, de afeto, de carinho. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei-lhe o bezerro cevado, que era o bezerro sendo preparado para uma ocasião importante, para um momento especial, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ele chega e fala: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti, eu não posso ser chamado mais de teu filho, então me faz pelo menos o teu servo. Mas ao invés de ele dizer isso, ele fala: servos, trazem tudo dele, coloquem sobre ele uma roupa, um anel, vistam ele, lavem ele, cuidem dele, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Temos que nos lembrar que era Jesus falando isso com os fariseus, com os escribas. Era Jesus dizendo: vocês olham para o sujo e não dão mais a ele esperança. Eu olho para o sujo e quero purificá-lo. O verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, ele não joga o sujo mais para a lama. Ele não diz: para ele não tem mais jeito. Claro, ele vai sim apresentar o pecado. Porque quem ama, mostra o erro. Quem ama, mostra o caminho errado. Quem ama, mostra a queda. Mas também, ele vai estar disposto a resgatar, a limpar aquela pessoa, a cuidar daquela pessoa e levá-la a conhecer aquele que pode salvá-la. Glória a Deus. É isso que Jesus ele quer fazer. Ainda que você esteja caído, prostrado, sujo, feito coisas que são de grande vergonha, se você se arrepender, ele vai limpar você, purificar você. As coisas velhas vão ficar para trás e tudo se fará novo. Se você se arrepender, sendo você alguém que não é convertido ou sendo alguém que está afastado também. Aí olha que interessante para terminarmos. A partir do versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, se irritou, e não queria entrar. E saindo o pai, e estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, de teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, ou seja, com as prostitutas, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este meu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa mensagem final era para os fariseus, era para os escribas, era Jesus dizendo: como vocês não conseguem se alegrar com pessoas que estão sendo resgatadas do pecado? Como vocês não conseguem ver que o meu Pai, Ele quer limpar a vida deles?
Como vocês não conseguem enxergar que o meu Pai quer resgatar a cada um deles? Era a mensagem para os fariseus. Vocês são o filho mais velho, que está agora se irritando, porque eu estou aqui com os pecadores. Mas eu estou chamando eles ao arrependimento, eu estou chamando eles à limpeza, eu estou chamando eles à purificação, e vocês se irritam. Vocês dizem ser filhos de Abraão, parte do meu povo, estão indignados porque eu estou resgatando a ovelha perdida, porque eu estou resgatando a dracma perdida, porque eu quero receber de volta o filho pródigo, abraçar o filho pródigo, abraçar aquele que está perdido, e vocês se irritam com isso. Tinham muito conhecimento, mas ainda não compreendiam o que é a graça e a misericórdia de Deus. Não tinham ainda entendimento. Por isso que fala no fim, era justo nos alegrarmos. Era a mensagem para eles, é justo nós nos alegrarmos, nós nos regozijarmos, porque eles estavam mortos nos seus pecados, estão agora tendo vida, e vida com abundância. Aleluia! É isso que Deus quer. Ainda que o povo esteja como um vale de ossos secos, como vemos em Ezequiel 37, pela palavra de Deus, ele pode ser levantado, restaurado, osso com osso, pele sobre pele, e se tornar um grande exército. Mas em tudo isso, é muito importante que ao mesmo tempo que Jesus mostra o amor dele, de resgatar, de cuidar, de ir à ovelha perdida, quando ele fala do filho pródigo, ele também fala, o filho dizendo, e caindo em si. Ainda que Jesus, ele nos ame, se nós queremos continuar em nossos delitos, em nossos pecados, escravos desse mundo, escravos do diabo, nós cantamos até aquela música, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ser escravo do medo é ser escravo do pecado. E a única forma de ser livre é se rendendo a Jesus. Glória a Deus. E é deixar que o sangue dele venha justificar você, limpar você. O amor dele veio aqui para isso. E ele quer nos resgatar essa noite. Não só aqueles que não são convertidos ou que estão afastados, mas também nós que somos cristãos. Para continuarmos firmes na caminhada, para não olharmos para o mundo, para não olharmos para trás, para não querermos nos afastar do Pai, como o filho pródigo fez, e para também não nos tornarmos o filho mais velho, que chegou num ponto que agora condena as pessoas, mas não ajuda elas a sair do pecado. Deus ele não quer que sejamos erramos, venhamos a errar com o filho mais velho e nem também com o filho mais novo. Deus quer um povo limpo, lavado, purificado, constante, ovelhas dele e que resgatam outros, que socorrem outros, que vão atrás de outras almas. E se você é alguém que não recebeu essa vida, você ainda está morto. E para Deus de nenhuma forma entregar a sua vida a Cristo Jesus. E Jesus mesmo diz, quem crê e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Já é condenado. Então a escolha é de cada um de nós, que venhamos abraçar essa graça e esse amor de Deus. Amém, irmãos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.